Então, Atos capítulo 3, do 19 ao 21, a Bíblia diz assim: portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber Jesus, o qual é necessário que o céu contenha até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amém? Feche seus olhos por um minuto, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã preciosa, porque nós pudemos adorar ao Senhor com cânticos, com as nossas ofertas. Obrigado porque o Teu Espírito está aqui. Espírito Santo, flua com mais liberdade. Toma o Teu lugar, toca os nossos corações. Tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a frustração. Espírito Santo, que desde já o Senhor toque os nossos corações. Que a Tua palavra possa rasgar o nosso interior, Pai. Possa nos confrontar naquilo que é necessário e nos encorajar naquilo que precisamos, Senhor. Nós temos fome de Ti, Senhor. Fala para o Senhor nesse momento que você tem fome dEle. Não apenas concorde ou repita essa oração, mas expresse o seu coração para o Senhor nesse momento. Baixinho no seu lugar, abre a sua boca e fala: Deus, eu tenho fome do Senhor. Eu estou aqui nessa manhã porque eu quero Te conhecer mais, Jesus. Eu estou aqui para ouvir a Tua palavra, para ser tocado por Ti. Espírito Santo, nós chamamos, Jesus, nós chamamos, ó grande Deus, nós chamamos. Tu és santo. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Aleluia, amém. Irmãos, nessa palavra nós vemos que Jesus ele está aos céus neste momento, e a Bíblia diz que é aguardado a restauração de todas as coisas, como foi prometido pelos profetas, como foi profetizado por eles. E quando nós falamos o tempo da restauração de todas as coisas, o que isso significa? Restaurar significa trazer de volta a um estado anterior. Se eu tenho um carro velho e eu vou restaurá-lo, eu vou fazê-lo parecer novo novamente. Eu vou pegar ele e vou trazê-lo ao estado anterior. Se ele está velho, eu vou restaurar para que ele fique novo. Ou a um estado anterior ou a um estado inicial. Então a Bíblia diz que para que Jesus venha e estabeleça o seu reino, é necessário que haja a restauração de todas as coisas. Mas o que é essa restauração que é prometido aqui em Atos capítulo 3? Que restauração é essa que nós estamos aguardando e que o Senhor espera uma postura nossa nesses dias de hoje? Como eu disse, restaurar é voltar a um estado anterior. Mas que estado anterior é esse que nós precisamos voltar? Gênesis capítulo 1, verso 26, o início de tudo. A restauração descrita em Atos capítulo 3 é a restauração do homem anterior à sua queda. Em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós vemos qual era esse propósito original. Qual era esse plano original de Deus para o homem, para a humanidade? Adão, ele representa toda a humanidade. Por isso que Adão pecou e todos nós pecamos juntos, vamos dizer assim. Porque ele representa toda a humanidade. Em Adão estava toda a humanidade. Então o plano de Deus para Adão ali no Jardim do Éden revela qual era o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? E como Atos diz que é necessário que nós sejamos restaurados a isso, nós precisamos entender o que Deus queria fazer com Adão ali no Éden. E entender como isso pode se cumprir sobre as nossas vidas hoje. Então Gênesis 1, 26, do 26 ao 28 diz assim: E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves dos céus, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se,
encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, aves do céu e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Então aqui nós vemos que Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E é interessante que Deus diz, façamos nós. Nós é plural. Então Deus ele não fala isso sozinho, Deus fala isso com alguém. Com quem? Com a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estão reunidos para projetar o homem. E ele diz, façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, para que ele tenha domínio, autoridade, governo sobre a terra. Gênesis capítulo 2, verso 15, nós vemos agora o Senhor ampliando e mostrando um pouco mais para o homem o seu propósito. E ele diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Guarde essas duas palavras, cultivar e guardar. Então Deus ele vira para Adão, ele traz um chamado para Adão e fala, olha, você é a minha imagem e semelhança. E agora você vai governar, você vai se multiplicar sobre a terra. É interessante que Deus coloca o homem no jardim. Amém? Mas Deus vira para o homem e fala assim, multiplique e encha o jardim. Ele diz, multiplique e encha a terra. Era plano de Deus que Adão e Eva saíssem do Éden, mas não debaixo do pecado, debaixo de autoridade, expressando a imagem do Senhor, para que toda a terra fosse povoada à imagem e semelhança de Deus. Só que por conta do pecado que nós vamos ver no capítulo 3, o homem sai do Éden agora como punição sem a presença de Deus, sem a imagem de Deus, sem a glória de Deus. E isso causou um problemão que nós temos até hoje, que é o pecado na vida da humanidade. Mas então Deus tinha esse plano, e a raiz, vamos dizer assim, a coluna básica desse plano era ter intimidade com o homem. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, Éden, lugar de delícias, lugar de prazer. A Bíblia diz que o jardim já estava pronto quando Deus colocou Adão lá. Então Deus não colocou Adão para começar algo do zero. Ele tinha responsabilidade de guardar e cultivar, de trabalhar, sim, mas baseado em algo que já estava pronto. Baseado no relacionamento com Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele descia ali à tarde para conversar como um amigo, face a face com Adão e com Eva. Porque o plano original de Deus para a minha vida, para a sua vida, é ter intimidade com Ele. É ter desfrute, é sermos amigos de Deus, é sermos próximos dEle. É conhecermos não como uma religião, não como um evento semanal que eu vou de vez em quando, não como tarefas que eu cumpro, não que não tenhamos que estar nas reuniões, não que não tenhamos que cumprir tarefas, mas é mais profundo do que isso. O que Deus espera do homem é intimidade, é relacionamento, e não um livro de regras que nós seguimos, se eu sigo está tudo bem, se eu não sigo está tudo mal. Deus é muito mais profundo do que isso, e esse era o desejo dele. Tanto que Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e falou para o homem, coma da árvore da vida. Comer da árvore da vida aponta, coma da vida de Deus, tenha intimidade com Ele, desfrute da vida. Conhecimento do bem e do mal aqui significa independência. Então quando Deus coloca essas duas opções para o homem, Deus fala, você pode decidir viver tendo intimidade comigo, ouvindo a minha opinião, ouvindo os meus conselhos, ouvindo as minhas direções para aquilo que você vai fazer nessa terra. Ou você pode conhecer o bem e o mal por si só e não depender mais de mim, e tomar as decisões sem a minha preocupação, sem a minha influência, sem a minha presença sobre a sua vida. Isso é ter a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida ali. Porque o que Deus queria era relacionamento. Deus não colocou e falou assim, agora vai e de vez em quando você preenche um relatório aí para mim. Não, Deus estava ali para ouvir, para estar junto, para compartilhar com Adão e Eva. E isso acontecia através deles comerem da árvore da vida, desfrutarem, colocarem para dentro de si a vida de Deus que continha naquela árvore, naqueles frutos. E a consequência da intimidade, a consequência deles estarem conectados com Deus, era que eles mantinham a sua imagem e semelhança. Eles foram criados à imagem e semelhança, mas depois eles perderam,
Por quê? Porque eles perderam a conexão com Deus. Deus colocou o homem à sua imagem e semelhança. Sabe por quê? Porque imagem gera domínio. Para que o homem pudesse governar sobre a terra, para que o homem pudesse ter autoridade sobre a terra, ele precisava ser a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus expressa ali em Adão, em Eva, naquela família que seria constituída e iria governar toda a terra. O fundamento, a base daquele governo era a imagem, eram as pessoas, os animais, os seres viventes, tudo. Olhar para aquela família, olhar para aquelas pessoas e falarem assim: eles representam Deus porque eles são parecidos com Deus. Então lembre-se, imagem gera domínio, gera autoridade. Vamos lá. Exemplo, provavelmente se você já fez maturidade, se você já fez CTL, com certeza você já viu esse exemplo. Só que você vai aprender com bastante profundidade nesses cursos, você vai conseguir aprender outros aspectos. Então eu vou fazer propaganda do curso hoje o culto inteiro, vocês me aguentam. Se você está numa autoestrada, o carro lá está 100 km por hora, e um maluco de bermudão, shorts, chinelo, boné, ele pula na frente do carro e manda você parar. Você para? Se você não atropelar ele, no mínimo você vai desviar e vai embora, né? Pode ser um assalto, pode ser um monte de coisa. Agora, se um policial fardado, carro da polícia ali com a sirene ligada, policial fardado, ele tem a mesma atitude, aí ele vai ser mais esperto, não vai pular na frente do carro, né? Mas ele ergue a mão e manda você parar. O que você faz? Você não foge, né? Você para. Amém, irmão? Você vai parar. Por quê? Eram dois seres humanos, não eram? Eram duas pessoas. O que difere uma pessoa da outra? O que faz você fugir de um maluco ou você se sujeitar? Você podia passar por cima? Claro que você não vai fazer isso, mas podia. Você tinha força, você tinha poder para aquilo, você tinha velocidade para aquilo. Mas por que você se sujeitou? Porque ele estava fardado. A imagem daquele policial, o que revestia aquele policial, lhe dava autoridade para, com um simples gesto, uma simples palavra, mandar você parar. Ele não precisou furar os pneus do seu carro, ele não precisou colocar um muro, ele precisou de uma ordem, uma palavra. Ele exerceu autoridade e você parou o carro, porque você reconheceu a imagem que havia sobre aquele policial. É exatamente isso que é a imagem, sermos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu a sua imagem e semelhança primeiro para nos relacionarmos com Ele. Amém? Nós só podemos nos relacionar com Deus sendo semelhantes a Ele. Em segundo lugar, porque agora essa imagem vai nos dar autoridade sobre a terra. Essa imagem vai nos dar autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para anunciar o evangelho do Senhor. Para quando você está no seu trabalho, aonde você estiver, quando você abrir a boca, as coisas acontecerem, o Espírito Santo fluir trazendo salvação e restauração sobre aquele lugar. Porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas, amém? É sermos a imagem e semelhança do Senhor, para nos relacionarmos com Ele e exercermos autoridade sobre a terra. A palavra imagem na Bíblia, ela está diretamente ligada em uma das suas traduções para glória. Então quando nós falamos glória, uma das suas traduções é imagem. Então nós estamos revestidos da glória de Deus, por sermos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então quando nós falamos que Deus vai derramar da tua glória, do teu poder, que nós vamos ser transformados de glória em glória, isso significa que quanto mais olhamos para o Senhor, quanto mais contemplamos a sua beleza, mais voltamos para esse lugar do Éden de intimidade, mais glória de Deus é derramada sobre as nossas vidas, ou seja, mais semelhante a Ele nos tornamos para continuar tendo intimidade e exercer domínio sobre essa terra. O Senhor quer derramar a glória dele sobre as nossas vidas. O Senhor quer que nós possamos ser cada vez mais a sua imagem e semelhança, sendo transformado dia após dia pela palavra, pela oração, pela vida em comunidade, através do discipulado. Mas eu quero me atentar aqui agora a essas duas palavras que o Senhor deu para Adão e para Eva: cultivar e guardar. A primeira palavra, cultivar, se você pegar essa mesma palavra que Deus ordenou, cultivar, e você pegar na Bíblia, normalmente quando ela aparece, ela vai aparecer aí, ou seja, para Adão cuidar, cultivar o jardim, mas ela também vai aparecer todas as vezes na Bíblia falando sobre trabalhar. Então Deus deu uma ordem para Adão: trabalhe nesse jardim.
Mateus, mas trabalho na maldição? Não, trabalho na maldição, porque o trabalho é de antes da queda. O que é a maldição é como você vai obter o seu sustento, que é através do suor. Porque antes da queda não havia o suor, não havia o desgaste. Então antes você trabalhava e não se desgastava. Agora na queda o homem trabalha e se desgasta. Então, quando Deus manda Adão cultivar, Deus está mandando Adão trabalhar. Mas a Bíblia também usa essa mesma palavra para cultuar. Então, quando Deus manda você trabalhar, Deus está pedindo para que você o cultue. Isso aqui é um culto, amém? Você não vem assistir um culto. Você vem cultuar. E cultuar é a mesma palavra para trabalhar. Então, se você está aqui achando que está cultuando e de alguma forma não está trabalhando, você precisa rever se isso realmente está sendo um culto ao Senhor. Porque um culto não é um lugar onde você senta apenas para pôr a mão assim e receber algo. Sim, existe a parte que Deus derrama sobre nós. Mas cultuar é entregarmos algo ao Senhor. O culto está muito mais relacionado a nós darmos algo para o Senhor do que recebermos dele. Veja bem, não estou dizendo que é errado você vir aqui e pedir algo para o Senhor e pedir por um milagre. Deus vai fazer isso porque Ele é bom e Ele quer fazer isso, amém? Mas o centro do culto é o Senhor. O centro do culto é a glória, é a presença de Jesus nesse lugar. Nós estamos aqui para adorar, para entregar, para servir, para trabalhar para o Senhor. Que também é cultuar. Lembre-se, o trabalho ele não é a maldição. A maldição é que o homem comeria o seu pão através do suor do seu rosto. Porque o suor aponta para o desgaste. Então o plano de Deus é que você trabalhe e não se desgaste. Trabalhe e não fique de língua de fora sem tempo para o Senhor depois. Porque muitos usam a desculpa de que agora porque está trabalhando, porque está fazendo isso, porque está fazendo aquilo outro, agora estou muito cansado para servir a Deus. Estou muito ocupado para me entregar para o Senhor. Estou muito ocupado para dedicar o meu dia, para tirar 1 hora do meu dia para o Senhor. Irmão, o seu trabalho é para a glória de Deus, não para te afastar dele. Então aprenda a separar um momento no dia. Claro, você deve orar em todo momento e lá no trabalho estar em oração, com certeza. Mas nós precisamos entender que o desgaste, ele não pode te impedir de buscar ao Senhor. Porque isso é uma armadilha do inimigo para te afastar da presença de Deus. Glória a Deus pela sua vida, que nesse domingo de manhã chuvoso, você levantou e não impediu que o desgaste da sua semana inteira te impedisse de estar aqui. Você está aqui porque você entendeu o que é cultuar. E isso tem que ser uma cultura em nossas vidas, um estilo de vida que nós praticamos todos os dias. Todo dia é dia de culto, não é só o domingo, não é só a célula. Todo dia é o dia de nós entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional. Todo dia você preparar um altar no seu quarto. Eu não consigo orar no meu quarto, na sala, no banheiro, seja onde for. Mas você trancar a porta, ir para aquele lugar e prestar o seu culto, a sua devoção ao Senhor. Deus te chamou para trabalhar com Ele e não para Ele. Deus não é aquele patrão que te contrata, te joga lá na empresa e nunca aparece e manda outros dar recado e a hora que vai mandar embora também manda outro. Não, Deus ele é um Deus presente. Porque Deus ele não quer uma empresa, Deus ele quer uma família. Família é lugar de relacionamento e também é lugar de trabalho. Então você é chamado para trabalhar com Deus e não apenas trabalhar para Deus. Mas infelizmente muitos eles trocam Deus pelo ministério. Às vezes a célula começa a tomar mais tempo da pessoa do que o próprio Deus. Ela não ora mais para desfrutar da presença de Deus. Ela ora porque ela tem que orar, porque tem que pôr no relatório. Ela não lê mais a Bíblia porque ama Jesus e precisa desfrutar da presença dele e compartilhar com ele. Ela lê a Bíblia porque se ela não fizer isso, o líder dela vai encher o saco. O discipulador vai falar, senão eu perco o ministério. Deus te chamou para trabalhar com ele, não para ele. O Senhor esteve presente ali com Adão e com Eva no jardim em todos os momentos. Deus guiava, Deus direcionava, Deus dava as direções para que eles pudessem trabalhar e fazer o que tinha que ser feito. Irmão, Deus está te chamando para fazer a obra dele com ele. Deus é maior que a sua obra, amém? Não idolatre a obra de Deus. Sirva a Deus através da sua obra e faça com que essa obra aumente a sua intimidade com Deus e não te atrapalhe. Porque senão nós corremos o risco de cair no ativismo. E a Bíblia diz que nos últimos dias chegarão para o Senhor e vão falar: Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei os enfermos, preguei o evangelho. O que o Senhor vai falar? Afasta-te de mim, porque eu não te
conheço. Ele não diz, afasta de mim porque eu não te contratei. Ele fala, afasta de mim porque eu não te conheço. Conhecer de intimidade é o que o texto está dizendo. E afasta-te de mim porque você pratica iniquidade. Então, é muito importante. E nós estamos aqui para te convidar e te chamar para fazer parte dessa obra. Para servir na diaconia, no louvor, na célula, no ministério. Seja líder, se envolva com essa obra sim. Mas baseado num lugar de intimidade com Deus. Baseado num lugar de desfrute. Porque o Senhor nos chama para trabalhar com Ele. Amém? E a segunda palavra que é guardar. Então agora ele tem que trabalhar, mas ele também tem que guardar. E tem várias citações, mas eu quero mostrar 2 citações no próprio livro de Gênesis para essa mesma palavra guardar. A primeira palavra, a próxima vez que essa palavra guardar aparece na Bíblia é quando Adão e Eva, eles pecam, eles saem do jardim, são expulsos do jardim, e a Bíblia diz agora que Deus coloca 2 anjos com espadas de fogo para guardar o jardim. Adão e Eva não conseguiram guardar o jardim direito, mas aqueles anjos conseguiram, porque até hoje ninguém achou o jardim, né? Sabe por quê? Porque o que havia na mão deles era fogo. Você só consegue guardar aquilo que o Senhor manda você guardar se você tem fogo dele sobre a sua vida. Se você tem glória dele sobre a sua vida. Se você tem a presença, a espada pronta para a palavra. Então você só vai conseguir guardar o que o Senhor manda você guardar. Zelar pela sua presença. Ter intimidade com ele se você estiver queimando. Se você estiver colocando lenha todas as manhãs no altar do sacrifício. Para que o incenso suba e a nossa adoração seja constante ao Senhor. E a segunda vez, um pouquinho mais para frente também, quando aparece essa palavra guardar, é quando Caim mata Abel. Então Caim mata Abel, Deus vem lá, chama Caim, cadê o teu irmão? O que Caim responde? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Essa palavra guardador é exatamente a mesma palavra que Deus deu a ordem para Adão e Eva guardarem o jardim. Eles estavam fora do jardim físico. Mas eles ali como família, Adão e Eva e a sua família, eles ainda tinham um jardim que era a sua família. E Caim não guardou o jardim dele. Ele, por um acaso eu sou guardador do meu irmão? Era, porque ele fazia parte da família. E o interessante é que eles tinham que comer da árvore da vida quando estavam no jardim. E agora, ao invés de guardar e proteger a sua família, Caim traz morte sobre a sua casa. A autoridade que Deus nos deu, ela pode trazer vida ou pode trazer morte. Aquilo que está nas suas mãos pode trazer vida. Aquilo que está na sua boca pode trazer vida ou pode trazer morte. Por isso, saiba usar as suas palavras. Saiba se posicionar para fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, vai dizer lá em Provérbios, que sobre a nossa boca há o poder da vida e da morte. Então, Caim, ele não guardou aquilo que era promessa, que era legado. Porque eles estavam fora do jardim, mas havia um jardim ainda para ser cuidado. E ele não guardou. Pelo contrário, ele foi negligente. Ele atacou. Ele feriu aquilo que Deus mandou ele guardar. Deus tem colocado coisas nas nossas mãos hoje, igreja. Deus tem colocado famílias, amigos, oportunidades, bênçãos. E nós temos a oportunidade de guardar e zelar para que isso cresça e se multiplique. Ou de ferir isso e deixar essa oportunidade passar e fazer com que isso morra. Esse plano de Deus sobre a vida de Adão, quando você vai pegar por toda a Bíblia, você vê que isso era exatamente o papel de um sacerdote. O que Adão estava exercendo ali em Gênesis era um papel sacerdotal. Ele estava representando Deus e tendo intimidade com Deus. E mais para frente na Bíblia nós vemos que Deus estipula isso para o homem, porque agora o homem precisa de sacerdotes. Mas nós vamos entender que ser sacerdote não é você colocar o terno e gravata e ser o pastor da igreja. Não é você colocar lá, como que é a roupa do padre? Batina? E sair fazendo missa. Não é você ser o líder religioso de uma instituição. Para nós, o sacerdócio, ele não é um cargo de uma pessoa exclusiva. O sacerdócio é o chamado de todo crente, para a minha vida e para a sua vida. E quando nós continuamos aqui, agora falando de uma forma mais específica da queda, em Gênesis 3, nós vemos como Adão ele perde esse sacerdócio.
nós vemos que o pecado faz Adão perder essa autoridade. Vou resumir aqui Gênesis 3, depois você lê com calma, lê Gênesis 1, 2 e 3 para você pegar o contexto completo. Bom, você já vai ler, a gente já vai começar a leitura de Gênesis essa semana, então já de qualquer forma você vai ler. Mas o que é interessante em Gênesis capítulo 3 é que o Deus onipresente, onipotente, onisciente, quando ele se manifesta ali no jardim e Adão pecou e Adão está escondido, ele pergunta: onde você está, Adão? Cadê Adão? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Deus sabia onde Adão estava. A questão é que Adão não sabia onde ele estava. Deus estava chamando Adão para dar uma oportunidade. Porque se Deus se manifestou ali no jardim, por que ele já não se manifestou na frente de Adão? Já aparece assim, aí já pegava Adão de surpresa ali. Você percebeu que Deus ele se manifestou presencialmente em outro lugar e foi procurar Adão? Deus poderia, atrás de Adão e Eva, assim, achei vocês. Mas não, ele foi para outro lugar e perguntou: Adão, onde está você? Cadê você, Adão? Sabe por quê? Porque Adão não sabia onde era o lugar dele. Adão perdeu a sua posição. Adão, ele fugiu daquilo que Deus tinha para ele. E quando Deus pergunta onde você está, não é porque ele não sabe onde você está. É porque muitas vezes nós não sabemos onde nós estamos. É porque nós perdemos a nossa posição de intimidade. É porque nós perdemos o nosso lugar de autoridade. E Deus pergunta: onde você está? O que você está fazendo da sua vida? Por que você foi para aí? Não é isso que eu tenho para você. Volta para a intimidade. Volta para o lugar secreto, volta a buscar o Senhor acima das coisas. E aonde Adão estava? A Bíblia diz que Adão estava escondido no meio das árvores do jardim. Olha que interessante. Deus deu algo para Adão cuidar. Deus deu um ministério para Adão, vamos dizer assim. E quando Adão ele peca, quando Adão abandona a intimidade, aonde que ele se esconde? Adão se esconde atrás do lugar que Deus deu para ele cuidar. Muitas pessoas, elas abandonam a intimidade e vão se esconder atrás do seu ministério. Muitas pessoas abandonam, pecam, caem em pecado. E ao invés de correr para Deus, elas se escondem atrás do dom, do talento que Deus dá para ela. Não, Deus, faz tempo que eu não oro, mas olha a minha célula como está grande. Deus, olha, eu fiz aquilo, eu cometi, eu roubei, aconteceu aquele negócio, mas eu estou firme, estou tocando, estou cantando, estou ajudando lá na diaconia, Deus. Olha que bênção que eu estou. Foi isso que Adão fez. Ao invés de se voltar para Deus, ele se escondeu atrás daquilo que Deus tinha dado para ele, atrás dos talentos, dos dons, da habilidade que Deus tinha dado a Adão. Mas Deus pergunta: Adão, cadê você? Deus procura os Adãos até hoje. Deus está te procurando. Deus está me procurando. Deus está nos procurando. E onde nós estamos? Será que nós estamos escondidos em Cristo? Guardados em Cristo? Ou nós estamos nos escondendo atrás do nosso ministério? Estamos nos escondendo atrás dos nossos talentos, dos nossos dons? Não, mas olha o tanto de dinheiro que eu estou conseguindo para a igreja. Eu estou dando um monte de oferta, então é para compensar aquelas coisas que estão acontecendo ou a minha falta de intimidade. Deus quer a intimidade acima de tudo. Quando Deus se manifestou ali, Deus não perguntou: e aí, Adão, vem cá me dar o relatório de quantos nomes em animais você deu hoje. Vamos lá, me passa aqui o relatório de quantas árvores frutíferas você nomeou. Está bem criativo esses dias, hein, Adão? Foi isso que ele fez? Adão, cadê você? Eu quero você. Eu não quero o que eu te mandei fazer aqui no jardim, eu quero você. E qual que é a resposta de Adão? Eu tive medo quando ouvi a tua voz. Por isso eu me escondi. Agora olha que interessante. A Bíblia diz que o que ia acontecer se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles iam começar a ter discernimento, certo? Só que a hora que Deus aparece, ele ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele foge. Adão discerniu de forma errada, porque fugir era mal. E ele achou que era bom. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele feriu, o pecado feriu o discernimento correto de Adão e Eva. E daquele momento em diante, o homem não consegue mais discernir de fato o que é bom e o que é mal. Por isso tanta maldade no mundo. Porque o homem ele faz o mal achando que está fazendo bem. Achando que é o que está certo. Porque se ele tirar vantagem, tudo certo. O pecado, o fato de Adão se afastar do Senhor fez com que ele não mais dependesse e ouvisse do Senhor o que era certo e errado, mas dependesse de si mesmo para tomar decisões. E dali para frente, o homem só tomou decisões erradas. Irmãos, você quer tomar a decisão certa na sua vida? Vá para o secreto. Assuma o seu papel de sacerdote.
Nós precisamos ouvir o Senhor para tomar decisões na nossa vida. Nós não podemos tomar decisões na nossa vida, decisões importantes. Não estou falando assim, que camiseta eu vou vestir hoje? Azul ou vermelha? Deus, vou orar. Estou falando de tomar decisões importantes e relevantes para a sua vida. Nós não podemos fazer isso sem ouvir a voz do Senhor. Porque as decisões que Adão começou a tomar ali, só o afastaram de Deus. Porque ele não ouviu a voz do Senhor. Ele teve medo. E o medo é um dos principais sintomas de que nós estamos nos afastando de Deus. E olha o que acontece. O pecado feriu a intimidade entre Deus e o homem. A primeira consequência disso foi que agora o homem perde a imagem e semelhança. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus ele é santo, então existe essa santidade. Havia essa santidade sobre a vida de Adão. Agora Adão perde isso. Adão se torna pecaminoso. Então agora Adão ele perde a imagem e semelhança. Consequentemente ele perde a autoridade. E agora Adão ele perde a autoridade sobre a terra e é expulso do Éden. Lembre-se, intimidade gera imagem. E a imagem gera autoridade. Se Adão perdeu a intimidade, então ele perdeu a imagem, ele perdeu a autoridade que ele tinha. Ele perdeu a farda, o revestimento espiritual que ele tinha. Mas eu acho lindo a forma como Deus lida com o homem. Não só em Gênesis, mas com o homem. Por toda a palavra de Deus e lida conosco hoje. Deus poderia simplesmente abandonar o homem. Deus poderia ter dado inúmeras respostas. Mas Deus ele é Deus. Deus é gracioso, Deus é amor. Amém? E veja qual é a resposta de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus no capítulo 3 começa a lançar o juízo. Adão, o que aconteceu? Foi a mulher. Mulher, o que aconteceu? Foi a serpente. A serpente não tinha quem botar a culpa sobre o resto para ela. Ali Deus começa a trazer o juízo. E no meio do juízo que Deus começa a lançar sobre o homem... que Deus começa a lançar sobre o homem, sobre a humanidade, sobre a terra... Olha o que Deus diz. Porém inimizade. Deus falando para a serpente. Porém inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 nós temos a primeira profecia a respeito de Jesus na Bíblia. Deus olha para a serpente e fala assim. Você vai ter um descendente. E esse teu descendente vai fazer uma contenda com o filho dessa mulher aqui. E o filho dessa mulher vai esmagar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele? Vai. Ou seja, a cruz. A cruz foi Satanás ferindo o calcanhar de Cristo, vamos dizer assim. Mas ele vai lhe ferir a cabeça. O calcanhar não mata, mas uma pisada na cabeça mata. E foi o que aconteceu ali. O golpe final foi dado na cruz através de Jesus. Jesus na cruz feriu a serpente na cabeça. E por isso eu e você podemos estar aqui hoje. Então lá em Gênesis, Deus já lança uma promessa de um Salvador. De que o filho da mulher iria vir para restaurar o que Adão e Eva fizeram de errado. A intimidade que foi perdida, a imagem e semelhança que foi perdida, a autoridade que se perdeu, seria restaurado, seria vingado em Cristo Jesus. Havia esperança ainda para Adão, havia esperança ainda para Eva. Deus lançou uma palavra sobre aquela família. Agora pensa comigo, Adão e Eva recebem aquela promessa. E aí daqui a pouco Eva fica grávida. O que normalmente iria se pensar? Tá aqui, ó. Já tá aqui aquele que vai pisar na cabeça. Vamos cuidar bem dele, que a hora que ele nascer, ele já vai resolver isso pra gente. E aí nasce Caim, nasce Abel, e a expectativa fica ali. E aí, será que vai ser Caim ou será que vai ser Abel? Acho que vai ser Abel. Caim é meio briguento. E agora havia uma expectativa sobre a descendência da mulher. Deus ele não falou quando Jesus ia vir. Se ia ser em 1 ano, 9 meses ou 4.000 anos. Não foi dado datas na profecia. Então começou-se a criar uma expectativa. Essa promessa não foi esquecida. Essa promessa foi mantida. E ali Adão e Eva cultivaram aquela promessa. Porque eles tinham esperança. Se Deus prometeu, Ele vai mandar aquele que vai nos restaurar. E nasce Caim e nasce Abel. E a Bíblia diz que Caim e Abel oferecem a sua oferta ao Senhor. Deus se agrada da oferta de Abel, que são primícias de um animal que ele sacrifica ao Senhor. E Deus se agrada dessa oferta. Caim fica com inveja. Caim vai lá e mata Abel.
E agora? Caim não é, porque Caim já matou um. E se fosse Abel? Abel morreu. Será que a esperança foi perdida de Adão e Eva? Será que a esperança deles foram perdidas agora? Então eu estou mostrando para você com que expectativa a Bíblia foi escrita. A Bíblia, de Gênesis até a vinda de Cristo, ela foi inteira escrita com a expectativa do cumprimento de Gênesis 3,15. Cada filho que nascia da descendência de Adão e Eva, cada filho que nascia debaixo da linhagem que era abençoada por Deus, havia uma expectativa: pode ser essa criança, pode ser essa criança. Então nós vemos Abel, depois nós vemos Sete, Enoque que andou com Deus, nós vemos Noé, o homem justo. Será que é esse Noé, através da arca, de alguma forma? Depois Noé sai da arca, nós temos Sem. De Sem, a sua descendência, vem Abraão. E agora Abraão tem um filho, Isaac, o filho da promessa. Agora é Isaac, está no nome dele, é o filho da promessa, é aquela promessa lá atrás. E agora Isaac tem os seus filhos, se estipula as 12 tribos, o povo vai para o Egito. Depois o povo agora, ele é escravo no Egito. Estou resumindo a história da Bíblia aqui, tá, irmão? Mas pare para pensar do que aconteceu de Gênesis até chegar em Mateus, toda a expectativa pelo cumprimento de Gênesis 3,15. E a humanidade e a descendência crescendo cada vez mais. E a humanidade se corrompendo cada vez mais. Havia uma esperança de que o Cristo viria para restaurar a intimidade que havia sido perdida. Só que enquanto isso não acontecia, enquanto Jesus não vinha para se manifestar e pisar na cabeça da serpente, o homem ia ficar afastado de Deus todo esse tempo? Não, Deus tinha um outro plano. Deus resolveu essa questão. Lembra que eu falei do sacerdote? Deus preparou sacerdotes para que ele pudesse ter intimidade com o homem na terra. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, do 3 ao 8. Então, desse resumão aqui, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. E agora Deus levanta Moisés para trazer libertação do povo que estava preso no Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho e agora eles estão no deserto, amém? E havia uma expectativa, eles conheciam a promessa: no meio desse povo aqui vai nascer alguém que vai pisar na cabeça da serpente e vai nos restaurar por completo ao Pai. E nesse momento, com o povo no deserto, Deus traz um chamado para o povo. Preste atenção, Deus não traz um chamado para Moisés. Deus não traz um chamado apenas para Arão. Deus está chamando o povo aqui em Êxodo 19, toda a nação. Israel era uma nação. Os estudiosos que falam do menor número, falam que saíram 1 milhão de pessoas do Egito. Então era uma nação de 1 milhão de pessoas, no mínimo. Uns falam 3, 5, mas vamos cortar por baixo, 1 milhão. Então 1 milhão de pessoas agora saindo do Egito. 1 milhão de pessoas no deserto. E agora Deus vai trazer um chamado poderoso para 1 milhão de pessoas. E Deus fala assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz com os egípcios, e como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim. Pois se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos. O que Deus está falando aqui? De todos os povos da terra, eu quero vocês. Vocês vão ser um povo diferente. Vocês vão ser um povo peculiar. As pessoas vão olhar para vocês e vão ver que não existe outro povo igual. Porque toda a terra é minha. Veja agora: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz. Imagine 1 milhão de pessoas respondendo em uma só voz: tudo o que o Senhor falar, nós faremos. E Moisés relatou as palavras ao Senhor do seu povo. Olha a expectativa. Enquanto o Messias não vem, Deus fala: 1 milhão de pessoas, todos 1 milhão de sacerdotes.
1 milhão de pessoas que vão me representar. 1 milhão de pessoas que vão queimar incenso. 1 milhão de pessoas que vão entrar na minha presença para manifestar minha glória para o mundo. E o que o povo responde? 1 milhão de pessoas em uma só voz. O que o Senhor mandar, nós faremos. Uma expectativa é criada aqui novamente. Então, se você ler o capítulo 19 e 20 de Êxodo, você vai ver que Deus manda o povo se preparar. Que o dia do encontro com 1 milhão de pessoas, para eles se tornarem sacerdotes, estava próximo. E quando chega esse dia, a Bíblia diz que do monte haviam relâmpagos, luzes, trovões, raios, um fogo estava acampado sobre o monte, e que havia uma grande sirene que tocava, uma grande trombeta que tocava também, já com todos aqueles barulhos. Então imagine a cena. Coisa de filme. Agora o povo está preparado para encontrar com Deus. Aí o povo olha, vê tudo aquilo. Eu? Pobre, miserável pecador aqui que saiu do Egito. Ontem mesmo estava querendo voltar para o Egito, comer cebola do Egito. E hoje está querendo fazer que eu suba no meio desse fogo. Você está doido. Olha o que, depois que Deus lança o primeiro teste. O teste do fogo, o teste do poder, o teste da pressão. Olha o que acontece em Êxodo capítulo 20, verso 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. O que Adão fez quando Adão pecou? Teve medo e se escondeu, se afastou. Olha o pecado dentro do homem. E de longe disseram a Moisés, olha que interessante, agora não foi mais em uma só voz. Não foi naquela empolgação, aquele coral de 1 milhão de pessoas. Disseram a Moisés, fala você com Deus, e nós ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. O mesmo DNA do que aconteceu com Adão. Adão se afastou de Deus por medo de morrer. Então, aquela expectativa de 1 milhão de sacerdotes aqui, ela passa. A oportunidade passa. E aí nesse momento Deus agora então vai separar. Deus ele zela pela sua presença, amém? A presença de Deus não é, sei lá, uma moeda que você encontra na rua e você pega, legal, e guarda e gasta depois. A presença de Deus não é algo que você pode se acostumar facilmente e menosprezar quando você quiser. A presença de Deus não é um namoradinho, uma namoradinha da adolescência, que quando você quer você volta, quando quer termina, quando quer volta, quando quer termina. Deus zela pela tua presença. E porque Deus zela pela tua presença, agora Deus muda de ideia no sentido de que Ele toma uma outra decisão aqui. Nesse momento Deus vira e fala assim, então beleza, a partir de agora vai ser uma das 12 tribos que vai acessar minha presença. E dessa tribo vai ser uma família, e dessa uma família vai ser uma pessoa, uma vez por ano. E ela ainda vai ter que passar por todo o ritual, e ainda vai ter um véu que vai separar essa pessoa da minha presença. Então nesse momento Deus decide construir o tabernáculo. Irmãos, um dia eu quero ter a oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui sobre o tabernáculo, só falando sobre intimidade com Deus no tabernáculo. E agora Deus cria um tabernáculo com 3 salas: santo lugar, o átrio, o santo lugar, e a terceira sala lá dentro, uma sala pequena, o Santo dos Santos. E nessa sala pequena agora Deus constrói a Arca da Aliança. E era nessa Arca de Aliança feita de ouro que Deus ia manifestar a sua presença para o sacerdote. Então, enquanto o povo rejeitou Deus, e antes teria 1 milhão de sacerdotes com acesso à presença de Deus, agora Deus ele coloca a sua presença manifesta nessa arca. E agora um homem no meio desse 1 milhão poderia acessar a presença de Deus uma vez por ano, para fazer o perdão dos pecados, sacrificar o animal e fazer o perdão dos pecados. E é assim que é instituído o sacerdócio até que Cristo vem. Então até que Cristo vem, ali nos evangelhos nós vemos em Mateus, Marcos, Lucas e João, havia esse sacerdócio. Uma vez por ano o sacerdote vinha e representava Deus diante dos homens, representava o homem diante de Deus. E ali esse homem ele tinha intimidade com Deus naquele lugar. Ali naquele lugar havia a manifestação da glória de Deus. Mas então a Bíblia diz que Jesus ele vem. E Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim. Se a banda puder subir, por favor. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, deixa aberto. Então, irmãos,
a expectativa era de que toda a nação pudesse ter intimidade com Deus. Mas a nação rejeitou a presença de Deus. E agora um homem ia fazer isso uma vez por ano. E esse homem, como sacerdote, agora ele representa Deus. Esse homem ele tem a responsabilidade de fazer tudo o que nós falamos aqui. Exercer autoridade, dar as direções do Senhor, falar com o povo, ministrar o perdão dos pecados, interceder pelo povo. E esses sacerdotes, eles com essa responsabilidade, eles vão passando isso de família, de geração em geração. Uma responsabilidade. Eles nasciam com esse chamado. Eles viviam para isso. Eles não eram marceneiros e depois viravam sacerdotes aos fins de semana. Não. A vida do sacerdote era 24 horas por dia, 7 dias por semana ministrar ao Senhor. Ali, diante o tabernáculo de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Próximo. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para sempre. Amém. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, através do seu sangue, Ele nos tornou sacerdotes. Então agora, aquele ofício de que uma pessoa tinha uma vez por ano de poder entrar e ministrar na presença de Deus, agora o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, e agora nós somos chamados para ser sacerdotes. Só que sabe o que é mais incrível ainda? É que não, isso acontece, mas Deus não manda a gente entrar numa sala, para entrar noutra sala, para entrar numa outra sala uma vez por ano. Porque em Mateus 27, versículo 51, não precisa abrir, a Bíblia diz que quando Jesus ele morre e ressuscita, o véu ele se rasga de cima a baixo. O véu era a porta que separava esse lugar da presença de Deus do lugar externo. Ou seja, o véu era o símbolo que falava, existe uma separação entre o homem e Deus. E quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu ele se rasga de cima a baixo, porque agora não há mais separação entre o homem e Deus. Deus fez do homem o sacerdote, e agora o homem não precisa mais de um ritual para acessar a presença de Deus, ele precisa de fé em Cristo Jesus. E agora todos nós somos chamados a sermos sacerdotes. Aquelas promessas que haviam, que Deus queria liberar sobre aquele 1 milhão de pessoas no deserto. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita. O que é ser eleito? É ser escolhido, é ser separado. Então nós somos uma geração eleita. Nós somos o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha agora a identidade sendo restaurada. Lembra que a imagem, ela vem por conta da intimidade? Agora através da cruz nós podemos ter intimidade com Deus. E aqui Deus começa a restaurar a identidade do seu povo. Vocês são geração eleita. Vocês agora são sacerdócio real. Vocês são uma nação santa. Vocês são povo exclusivo. A identidade começa a ser restaurada para que o homem possa novamente exercer a autoridade sobre a terra. A autoridade dentro da sua casa, a autoridade no seu trabalho, a autoridade na rua, a autoridade até que Ele venha. E nós vamos entregar toda essa autoridade aos pés de Jesus, como uma forma de honra, de adoração e de glorificar o nome dEle. O Senhor restaura a identidade do homem. E 1 Pedro 2,9 continua, a fim de... Perdão, não há um ponto final. Depois que Deus libera todas essas palavras sobre nossas vidas, e Ele diz, a fim de proclamar as virtudes, ou proclamar o poder daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sabe por que Jesus ele morre na cruz e é cumprida a promessa de Gênesis 3,15? Satanás tem a sua cabeça esmagada pelo calcanhar que foi ferido de Cristo. Deus ele nos restaura para um propósito, para que nós preguemos o evangelho lá fora e possamos levantar outros sacerdotes, anunciar o evangelho para que outras pessoas sejam levantadas até que o Senhor Jesus venha e Ele seja rei sobre todas as nações nessa terra, que é a promessa da volta do Senhor. Fique de pé onde você está.